Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre a lua cheia, né? A lua cheia é um desdobramento da lua nova. Então, o ciclo lunar, o calendário lunar, que tem 28 dias, começa na nova. Eu fiz um vídeo sobre a lua nova em Leão, né? E aí vem a fase crescente de desenvolvimento. E o apogeu é a lua cheia, um ponto de poder no tempo. Em plena noite, o céu fica às claras, né? Porque, olha aqui, o Sol está em oposição à Lua, a 180 graus, por isso que ela brilha. Quem nasceu nessa fase veio para celebrar, deixar as coisas às claras. E talvez seja mais desafiador harmonizar o Yin e o Yang, o masculino e o feminino dentro de si, porque eles estão opostos, mas em signos complementares e educadores, né? E essa lua cheia, ela se dá num clima de muita instabilidade por conta de vários planetas nos signos mutáveis. Eu também falei sobre isso no último vídeo, né? Marte e Júpiter em Gêmeos, Vênus em Virgem, Netuno e Saturno em Peixes, né? E os mutáveis, eles são nas mudanças de estação, né? Então tem a ver com flexibilidade, adaptabilidade, reciclagem. Então é tipo, nada está sob controle, tá? Então veja, o eixo Leão-Aquário, nós estamos nessa era aquariana, né? A passos largos. Então é a era Aquário-Leão. Sabe? É como foi a era Peixes e Virgem. Então, lá em Leão, a gente trabalha a individualidade, que não é individualismo, é indivíduo que não se divide, o que é íntegro, né? Então, Leão tem a ver com o criativo, com a alegria, com o bem-estar, com a arte. E lá do outro lado, o Aquário é tribal, é o grupo, é o comunitário, né? Agora, pode virar sectarismo. Só minha tribo é que é a boa, né? E tem a coisa da ideologia e da tecnologia. A questão é a tecnocracia, né? Então, essa lua cheia vai se dar a 27 graus. A lua em Aquário e o Sol em Leão. Para o grau sabiano, a gente lê o grau seguinte, né? Então, nós vamos estudar 28 graus. A interpretação é do Dani Rudier. 28 graus de Leão, um momento de interpretação. Miríades de pássaros empoleirados numa árvore grande chilreiam felizes. Eu não conhecia esse termo, né? Deve ser igual gorjear, né? Natureza social de experiência quando o homem encontra sustentação numa totalidade maior de ser. Mas para isso você tem que ter a sua integridade, né? Para você ir para o todo. Autoexpressão comum, coletiva. Então, qual é o cuidado dessa era aquariana, né? Em nome da igualdade, virar homogêneo. Todo mundo é igual. Isso não existe. As pessoas são diferentes. E em nome de acolher as diferenças, se forma uma confusão e uma imposição do que é aceito, né? Ou do diferencial. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa uniforme, padronizada, né? Aquário é inclusivo e é muito idealista. E nós estamos vendo muitas ideologias, algumas muito nocivas até. Ou a maneira como elas são aplicadas que são nocivas. Enquanto que Leão tem a ver com a individuação, o que é singular, a autoexpressão, o que é exclusivo, né? E com a ética. E o grau 28 de Aquário, o momento de perspectiva, né? Você colocar uma coisa em perspectiva. Enorme pilha de madeira recolhida assegura calor para o inverno. Rica contribuição da natureza a todos que trabalham com previsão. Previsão é ver antes. Preparação inteligente. Fé tranquila, mas poderosa na providência. Provisão é você agir a favor do que você viu antes.
Senão o que adianta você ver antes, não é? Mercúrio aqui retrógrado, de 5 a 28 de agosto, em Virgem, né? Ele vai voltar para Leão, em Virgem ele pede perícia. Brasil tem Mercúrio em Virgem, não é? E esse Sol em Mercúrio em quadratura Urano. Nós vamos ver muitas situações aí difíceis na mídia, e pode rolar aí mais algum cyberataque. Então a gente tem que filtrar muito as narrativas e as falácias, né? Então ele passou aqui, ó, ele veio vindo de 21 graus de Leão, quando ele chegou a 4 de Virgem, ele vai voltar tudo isso aqui para trás e depois em movimento direto vai passar por tudo isso aqui de novo. É um lugar de revisão, né? De purificação, de aperfeiçoar a situação ali, naquela casa do teu mapa natal, onde você tem esses graus. Eu também falei da conjunção Marte-Júpiter, que é a do He-Man. Eu tenho a força física e de vontade. Mas também Júpiter amplifica tudo quanto é coisa, né? E nós estamos vendo aqui uma configuração bastante difícil. Essa conjunção vai ser 14 de agosto, né? Eu falei no vídeo anterior. E essa conjunção de Júpiter-Marte é importante porque vai ter desdobramentos, né? A conjunção é como a lua nova, o começo de algo. E a gente vai entender isso melhor sabendo o seguinte: nós vamos ter uma configuração 3 vezes de Júpiter quadratura Saturno. Só que tudo começou aqui, na conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, a 0 grau, dia 21 de dezembro de 2020. São 2 planetas sociais em Aquário que tem a ver com essa nova era. Aquário é energia de grupo. A gente viu tanta coisa acontecendo no coletivo, radicalmente, de 2020 para cá. Inclusive distanciamento social e uma série de situações, né? Então, onde ficou muito deliberada essa nova desordem mundial, essa nova agenda, inclusive 2030, que está super acelerada, não é? Então, olha aqui, Júpiter quadratura Saturno, 19 de agosto de 24. A segunda vai ser em dezembro e a outra em junho de 25. Tudo desdobramento daquela conjunção. Olha aqui, Júpiter a 17 graus de Gêmeos em conjunção a Marte, e em quadratura Saturno, e eles em oposição e quadratura a Vênus, né? Então, é chapa quente, né? Tanto para o mercado financeiro, para a imprensa, judiciário, religião e Estado em choque, filosofia. E a oposição Vênus-Saturno traz muitos desafetos, né? Limites nos relacionamentos e finanças. Aqui no Brasil pode ter algum luto bastante significativo, sabe? De alguma pessoa bem proeminente, sabe? Enfim, pede economia. Antes dessa conjunção em 2020, de Júpiter, essa quadratura, perdão, entre Júpiter e Saturno, antes da conjunção lá em 2020, essa quadratura ocorreu em 2006, que foi um período de aumento de tensões lá no Oriente Médio, né? Incluindo lá a guerra entre Israel e essa vertente aí, né? Esse grupo. E isso teve expansão aí e muitas células espalhadas pelo mundo, a gente está vendo, né? E depois, 2015 e 2016, foi quando começou ali a crise dos refugiados na Europa e o Brexit, né? Que o Reino Unido saiu, né? Também da União Europeia. Vocês lembram de tudo isso, né? O que está acontecendo agora na Europa é muito sério e começou lá na Primavera Árabe. Isso é uma agenda, isso não é por acaso, sabe? Então vejam aqui, ó, Saturno a 17 graus de Peixes retrógrado em quadratura a Marte e a Júpiter.
Então, o Saturno em Peixes pede uma maturidade no nosso corpo emocional. Ele está como uma âncora nesse oceano pisciano, né? Pedindo para que a gente vá a fundo e trabalhe com os limites. É uma fase de reestruturação, inclusive no psiquismo humano, coletivo, né? E a gente entra em contato com a nossa ilusão também. E a quadratura com Marte e com Júpiter é como se estivesse avançando a linha vermelha. Não tem muita margem de manobra. Cuidado para não correr riscos desnecessários. Não é hora de ultrapassar. Não é hora de apostar todas as fichas. É hora de reunir subsídios, né? Rever projetos. Plutão retrógrado. Ele estava aqui a 2 graus de Aquário, vai voltar até o grau 29 de Capricórnio e depois vai para Aquário e fica 20 anos lá, né? E a gente está vendo a seriedade da dívida americana, aquele crash no Japão, o Brasil está com a sua moeda muito desvalorizada, a inflação por esse mundo afora. Quando o Plutão esteve em Capricórnio, tantos anos, as garrinhas do Deep State ficaram bem à mostras, né? Então, só não vê quem não quer, né? Quem está controlando esse mundo. E também sobre Urano em Touro, né? Que os business, né? O agronegócio, a bolsa de valores e também tem a ver com a natureza. E esse novo crash aí global, essa semana lá no Japão foi um perereco danado, né? E na mesma semana, por coincidência, 2 terremotos no Japão, né? Além do terremoto financeiro, um de 7,1 e o outro de 6,9, né? Por que será? Será que o Papai do Céu está bravo com o Japão? Ou será que existem alguma coisa assim possível de fazer o chão tremer? Então vejam, né? Júpiter também tem a ver com justiça. Gente, está havendo uma situação desproporcional lá na Europa, muito depois que esses imigrantes foram recebidos, né? E está tendo um choque de cultura. Isso não era de se duvidar, não é mesmo? Agora, está tendo 2 pesos e 2 medidas. Essa semana houve uma violência muito séria. E quem foi protestar na rua foi chamado de extremista, né? Então, a segurança lá pública está defendendo os imigrantes e atacando os europeus. Não tem que ter extremo de nenhum lado, mas está sendo desigual a situação. Por exemplo, aqui, esse rapaz pegou 15 dias de prisão porque ele fez um post com um comentário anti-imigrantes. Este outro aqui pegou 24 dias porque ele também fez um adesivo anti-imigrantes. E o imigrante que abusou repetidas vezes de uma criança, de uma menina de 12 anos, não ficou preso e só foi obrigado a cumprir 180 horas de trabalhos comunitários. Por que isso está acontecendo, né? Depois vocês leiam aqui com mais detalhes como está havendo reações distintas, né? Aqui nessa imagem, esse rapaz, ele foi linchado por todos esses outros aqui de capuz. E aqui a polícia falando para os imigrantes, né, deixarem suas armas nas mesquitas, que eles não querem pegar duro com eles, né? É uma coisa muito estranha, é muito estranho tudo. E eles agora estão andando em bandos chamados de a Liga Árabe. Eles fizeram ataques em Rotterdam, em Rotschale, não sei como se pronuncia, 3.000 agressões a mulheres. Como que isso pode ser, né? Olha aqui o policial fazendo vistas grossas à gangue. As coisas estão muito sérias, sabe? Muito sérias. Olha aqui as meninas que foram mortas e foram motivos dessa passeata, né? Então, Gêmeos traz muito esse Júpiter e Marte, muitos distúrbios urbanos. Vamos ver muito isso durante esse ano, viu?
Agora, é claro que esse multiculturalismo entra em choque. Imagina essas pessoas saindo dos seus países, elas são conservadoras, tradicionais, religiosas, e vão deparar com essa situação dessa agenda woke e dessa situação chocante. Como é que eles vão respeitar? Eles não entram em choque, não estão dando conta. Isso é feito para promover desarmonia, desacordo, choque cultural, né? E por falar também nisso, Júpiter tem a ver com religião, e a China está cada vez mais agressiva contra os praticantes de Falun Gong, que é um caminho espiritual que desde os anos 90 começou a ter popularidade na China, e eles ficaram com medo e começaram a reprimir severamente. E agora eles querem estender isso aos praticantes lá nos Estados Unidos. Eles prendem os praticantes, retiram seus órgãos. Os familiares desses praticantes que conseguem fugir são levados para trabalhos forçados em colônias. É muito sério o que está acontecendo, né? E por falar nisso também a morte do Daniel Mastral, que até agora está sendo um mistério, né? E também no Rio Grande do Sul vai ser erigida uma estátua gigante de Lúcifer, né? Com relação a um templo. E Mercúrio em Virgem do Brasil, e o Mercúrio vai voltar em movimento direto, né? No final de agosto para Virgem. E nós já estamos aqui sendo palco, né? Teve essa semana uma reunião de pesquisadores e autoridades sanitárias do mundo para discutir um mecanismo para identificar um bichinho, desenvolver o remédio para o bichinho e aplicar em massa até em 100 dias. E nós estamos vendo que a experiência com algo que não teve um teste mais apurado, né, que está tendo problemas no miocárdio, e trombose, tubo câncer, tanta quanta coisa, né? Mas as pessoas, eu não sei o que acontece com a cognição das pessoas, né? Então, já está armado, né? Já está armado a nova crise. E aqui no Brasil, né, com esse Mercúrio em Virgem, o Oropost pode levar a novo surto de microcefalia no Brasil? E lá na França eles estão preocupados com o caso recorde de dengue, não com o mesmo mosquito nosso, é um outro mosquito lá, muito mais severo e que de repente nessa pandemia pode ter pululado as coisas, né? Urano em Touro, né? O Rio Grande do Sul continua na maior desassistência total. Por que será isso? Não é? Está sendo realizado aí um tratoraço, né? O agro não aguenta mais. Só que isso não é só no Brasil, né? A gente viu na Europa essa crise de desabastecimento forçada, né? Essa insegurança alimentar planejada por conta desse net zero. É muito sério o que está acontecendo, né? Ao povo e insetos. E por falar em justiça, né, ela tardou, mas não falhou, e foram libertados 2 pessoas que não tinham o menor sentido de estarem presas, né? Enquanto tem muitas outras ainda ali, sabe? E Júpiter em Gêmeos tem muito a ver com a coisa da tutela, né? É o professor, é o sábio, junto com os adolescentes ali, trocando, aprendendo um com o outro. E o Brasil, ele assinou um acordo fiando a legalidade, a transparência das eleições na Venezuela. Ele não pode tirar o corpo fora, sabe? E veja que esse Júpiter em Gêmeos, e Marte também, traz muita expansão de conflitos. Mas a guerra também é na palavra, nas narrativas, né? Na mídia, de drones, coisas aéreas. Então, está sério aqui. Os Estados Unidos já avisaram até o Irã que se retaliarem lá Israel, o bicho vai pegar.
houve um ataque de um míssil preciso, exatamente na embaixada do Irã, lá no Líbano, ou foi na Síria? Acho que foi na Síria, desculpe, agora me confundi. Mas, enfim, foi uma coisa de uma precisão assim, cirúrgica, como é que está a tecnologia, né? Então, veja, o Brasil ele está em trânsitos difíceis ao Sol. O Sol no mapa do Brasil Independência tem a ver com o estadista, com o governador, com o presidente, né? Júpiter em trânsito e Marte em Gêmeos estão em quadratura com o Sol do Brasil. E o Saturno em trânsito em oposição ao Sol do Brasil. Então o Brasil não está bem na fita, né? 30 ex-presidentes estão pedindo uma postura do Brasil contra a fraude na Venezuela, né? E o nosso país está tendo dificuldade de reconhecer isso. Também com relação ao clima, as queimadas na Amazônia e Pantanal estão batendo recordes, né? Onde é que estão os ecologistas? Cadê as cantigas que eles faziam, né, para salvar a Amazônia? E as temperaturas na Antártida estão terríveis. 30 graus acima, 40 graus acima do normal, né? Isso vai afetar o nosso país. E aqui para encerrar, para a gente entender essa lua em aquário, que é o coletivo, né? Que é o futuro, eles já estão deixando bem claro que o futuro não é mais como era antigamente, né? Este é o Larry Fink, cofundador da BlackRock e CEO, né, da BlackRock, que manda no mundo, né? Então, eles têm uma agenda a ser implantada. Veja o que ele disse sobre as empresas que não cumprem o que eles querem, né? Essa inclusão, que não importa o mérito de quem você vai empregar para trabalhar, você precisa empregar pessoas para incluí-las, mesmo que elas sejam incompetentes, né? E muita gente está saindo fora disso, não está dando certo não, é óbvio. Então veja, estamos fazendo o mesmo. Então é só isso. Você tem que forçar comportamentos. E se você não forçar comportamentos, seja de gênero ou raça, ou qualquer maneira que você queira, digamos, a composição da sua equipe, você será impactado. Então, é uma coisa muito séria o que está acontecendo, né? E isso está mais do que escancarado, sobretudo por conta como que se diz? Dessa Olimpíada, sabe? Então, veja, se alguém tinha alguma dúvida sobre a quão passos largos está essa Agenda 2030 e sobre a implantação desse transhumanismo, não tenho mais dúvidas. Isso está ficando muito sério, né? É bem mostrado. É o cavalo branco do Apocalipse chegando a galope, né? Então, meus queridos, o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso, né? As coisas estão muito às claras, como essa lua cheia que vai rolar. Vamos ficar atentos aonde eles estão nos conduzindo, de que maneira eles estão nos conduzindo. Qual é a sua opção? Você quer passar a sua eternidade acoplada a uma fonte, a um ser que finge ser a fonte? Né? Você vai cair nessa da imortalidade física, mas aprisionando de vez a sua alma, onde você não vai ter liberdade para nada, mas vai ser feliz? Então, eu trago dentro dessa visão da astrologia uma série de notícias para que vocês percebam que o que acontece lá no céu, simbolizando, sinalizando as coisas, reflete aqui na Terra, né? Para a gente ter uma ideia melhor das coisas. Então é isso, meus amados. Feliz lua cheia para todo mundo. Ainda estamos no auspício da lua nova, indo para crescente, né? E peço sim que deem um like,
para o canal permanecer, né? Que vocês compartilhem, para a gente estar aqui junto, compreendendo melhor essa rota do céu, não é mesmo? Tá bom, meus amados? Então, muito agradecida pela companhia e até breve.